Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje damos sequência às nossas conversas sobre o ciclo da vida e o tema de hoje são os traumas infantis. Esse tema, normalmente, a gente costuma ouvir as pessoas falando, às vezes até num tom de brincadeira, num tom de banalidade, assim, quando diz, é trauma, né? Quando a gente percebe comportamento de alguém, às vezes uma tristeza, um sofrimento que alguém enfrenta, algumas pessoas levam, esse assunto na ordem da brincadeira e às vezes da desvalorização do sofrimento das pessoas. Mas a gente precisa entender um pouco mais sobre esta relação do desenvolvimento pessoal, individual, em especial aquilo que ocorre na infância e as consequências que isso tem na vida adulta da gente, né? E eu quero iniciar essa conversa usando uma frase que a gente traz, como com os ensinamentos, e as pesquisas feitas pelo Freud na psicanálise, que é o seguinte: a criança é o pai do adulto. E como que a gente pode entender isso, né? Quando a gente observa a infância, a gente se dá conta que existem muitos pontos de vista, muitas formas de abordar a infância, muitas teorias, porque a infância ela envolve muitos elementos, envolve o desenvolvimento orgânico, cognitivo de cada pessoa, ao longo dos primeiros meses, dos primeiros anos, que envolve a infância, como a gente observa as interações sociais da criança com a sua família, com os colegas e com o círculo de pessoas, que circunda a sua convivência. A gente pode observar a infância do ponto de vista da aprendizagem, da relação, da descoberta do mundo, da relação da escola e tudo mais, e a construção da própria identidade. Tudo isso, vai gerando um complexo de desenvolvimento pessoal que vai desembocar naquilo que nós somos hoje, Se todos nós hoje temos alguma faixa etária, a gente tem alguma idade, tudo isso é fruto de um processo que iniciou lá na infância. Quando a gente observa o que acontece na infância e a consequência que isso tem na vida adulta da gente, nós podemos fazer uma comparação, para que a gente entenda melhor isso. Quando um artista vai fazer uma pintura de uma tela, imagine, por exemplo, Leonardo da Vinci indo pintar o quadro da Santa Ceia. Antes dele chegar a dar as últimas pinceladas, ele fez um esboço, ele fez alguns traços, colocou isso na parede, na tela ou no papel, onde quer que ele tenha feito quaisquer desenhos, E esses traços ficaram ali inicialmente até que ele veio com um pincel, passando as cores, as tintas, que se formaram a pintura, o quadro da Santa Ceia. A infância é assim, Muitas coisas que acontecem na nossa vida, nas etapas iniciais do nosso desenvolvimento individual, são como traços, que eles nos acompanham por toda a vida. Quando você olha a pintura da Santa Ceia, você não vê os rabiscos que estão por trás, mas eles estão lá, eles não são apagados. Algumas coisas são colocadas por cima e a gente vê o que está por cima, mas os traços acompanham a obra durante todo o tempo, E a infância é esse momento inicial em que é feita a nossa interação com o mundo, as nossas descobertas, quando a gente conhece a realidade, conhece as pessoas, Muitas coisas importantes acontecem neste momento, E para a gente entender a infância, a gente precisa, inclusive, dar um passo atrás. Um passo atrás antes mesmo do próprio nascimento. Antes que cada um de nós nascêssemos, já existe um mundo, o mundo já está pronto, constituído, existem milhões de pessoas, existem relações sociais, existe toda uma construção coletiva no mundo e a gente nasce num mundo que já está pronto. Mas antes que esse mundo gigantesco já exista para a gente, o nosso mundo privado na família já existe. Antes que uma criança nasça, há todo um desejo familiar, um imaginário familiar, uma vontade. Essa criança pode ser desejada ou pode não ser desejada, pode ser planejada ou não. E tudo isso traz consequências. A forma como a família é constituída, as condições sociais e econômicas, o lugar em que mora, as pessoas com quem essa criança vai vir a conviver, tudo isso tem um impacto ao longo da vida das pessoas. O desejo dos pais sobre a chegada e o desenvolvimento dessa criança vai gerar consequências. E muitas dessas experiências vividas
né, nos primeiros anos da vida de uma pessoa, elas podem ser vividas de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa. É importante a gente pensar que nem toda infância é feliz. Nem todas as pessoas lembram do seu passado, lembram dos seus primeiros anos de vida de uma forma que tem saudade, que gostaria de voltar à infância. Existem muitas infâncias, né, muitas experiências infantis que são ruins, né, que são marcadas por abuso, não só abuso sexual, mas abuso físico, violência, falta do desejo dos pais, falta do carinho, do acolhimento, da aceitação familiar. Né, e isso marca a vida das crianças. Né? Então, essas experiências que são vividas na infância e quando vividas de forma negativa, elas podem, no futuro, se transformar em um trauma. Né? O trauma, quando a gente fala de trauma infantil, não quer dizer que qualquer experiência que a criança tenha na vida infantil, que possa parecer ser negativa, vai necessariamente se transformar em um trauma. Por exemplo, uma criança que pode ter apanhado, uma criança que possa ter sofrido bullying ou alguma outra experiência negativa, machucado ou qualquer outra coisa, não necessariamente isso vai se transformar em um trauma. Isso pode ser germe, pode ser semente para uma experiência futura, né? Então, para a gente entender o trauma infantil, a gente precisa dizer o que é o trauma, né? O trauma é uma experiência secundária, né? Primeiro, você tem uma experiência ruim, né? Que pode ser muitas vezes na infância, e no futuro, uma outra experiência pode retornar todas as energias ou as memórias negativas que vêm da primeira experiência. Então, o trauma ele envolve necessariamente dois tipos de experiência. Uma experiência inicial, normalmente na infância, que é ruim, desagradável, e que gera desconforto, né? Desconforto psíquico, desconforto emocional e mental. E um segundo momento, que pode ser em qualquer outra fase da vida, na adolescência, na vida adulta, em que uma outra circunstância pode resgatar tudo aquilo de negativo que a pessoa tem consigo desde o momento inicial da sua vida. Quando a gente observa, né, algumas dessas experiências negativas que acontecem nos primeiros anos de vida, a gente começa na experiência do próprio parto. Né? O parto, por mais lindo que a gente possa entender o parto, o nascimento, né? A mãe está feliz, o pai está feliz, mas para a criança, para cada um de nós, né, que já nascemos e que passamos por um parto, o parto normalmente é vivido de uma forma violenta. Né? O bebê está ali dentro do ventre materno, no útero, na tranquilidade, na paz, ele tem todas as suas necessidades satisfeitas e uma hora para outra ele sai para o mundo, ele já nasce chorando, ele precisa respirar, ele precisa lidar com um ambiente diferente, temperatura diferente, ar diferente, tudo diferente, né? E alguns partos são realizados de uma forma rápida, né, que às vezes pode envolver algum tipo de força, de violência, né, violência no sentido de ter que puxar a criança, ter que fazer um parto cesariano. Tudo isso é vivenciado de uma forma negativa para a criança. Né? E depois, né, do parto em si, a gente se dá conta, né, do mundo. A gente ainda não tem consciência enquanto criança, mas a gente lida com a primeira sensação, e é a sensação que acompanha todas as pessoas ao longo da vida, que é o desamparo. Né? O desamparo diante de uma situação em que você é impotente. O que um bebê pode fazer diante do mundo? Nada. Tudo que um bebê faz é chorar. Né? E isso mostra, inclusive, que a gente está vivo, né? Porque está chorando. Mas o desamparo é a sensação inicial que a gente experimenta e que a gente carrega ao longo da vida. Mas à medida que o tempo passa, a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, um segundo momento é o tipo de vínculo que ela estabelece. E esse vínculo ele está muito relacionado ao desejo familiar pela existência daquela criança, uma criança que é desejada ou não, que é esperada, que é acolhida numa família, um vínculo que pode envolver muita afetividade, muita proximidade, ou um vínculo mais frio, um vínculo mais distante, né? Às vezes pais que não têm muita disponibilidade ou até mesmo vontade de estar próximo da criança, de acompanhar, ou às vezes não tem irmãos, não tem parentes que façam um acompanhamento muito próximo. Então, a forma como a pessoa estabelece vínculos nessa fase inicial, ela pode acompanhar a forma dela se relacionar com os outros ao longo da vida. Né? E a criança, né, à medida que nós vamos desenvolvendo enquanto criança, a gente vai
criando um conhecimento do mundo e um conhecimento sobre si mesmo. A gente, a partir de um determinado momento, consegue diferenciar o eu do outro, mas a criança vive isso de uma forma muito egoísta. E se você tem criança em casa, você certamente conhece alguma criança, sabe o quanto as crianças são egoístas, porque na mente da criança ela é o centro do mundo. E quando a criança é frustrada, né, isso desencadeia diversas situações de raiva, de estresse, de irritabilidade, coisas assim, que se a criança ao longo do tempo não aprende a lidar com isso, não aprende a lidar com um mundo que não vai satisfazer a todas as vontades dela, isso pode dificultar a forma como ela vai agir no mundo. E muitas crianças apresentam comportamentos desadaptativos, né, decorrentes disso. Por exemplo, a pirraça, a violência com outras crianças, o ciúme, né, a dificuldade em lidar com irmãos, com colegas de escola, com primos e assim por diante, pode ser decorrente dessa falta de habilidade emocional que a criança tem de ter a sua vontade controlada ou de ouvir um não, né? E tudo isso pode trazer cargas afetivas negativas que no futuro pode comprometer, né, o bem-estar mental das pessoas, né? Então, na infância também, a gente cria as primeiras memórias, as primeiras fantasias, as formas de se relacionar com o mundo, de imaginar, né? E muitas situações adversas podem dificultar um bom desempenho, um bom desenvolvimento da criança. Quais situações? Por exemplo, má nutrição, né? Uma criança que não se alimenta bem, que não tem condições de se alimentar bem, ela pode ter um desenvolvimento orgânico, né, comprometido, pode desenvolver aquém do esperado, pode ter dificuldade de crescer, desenvolver o próprio cérebro, desenvolver, né, as funções cognitivas. Crianças que talvez tenham pouco incentivo, né, cognitivo, o que é isso? Pessoas que não falam com a criança, não tem brinquedo, não tem um ambiente saudável para que ela cresça, isso pode comprometer o desenvolvimento dela, né? Se tem poucas interações, se não tem um sentimento de vínculo próximo com família e com outras pessoas do convívio dela, isso pode acarretar consequências duradouras ao longo da vida da pessoa, né? Então, assim, quando a gente trata do tema do trauma, né, a gente precisa entender que na vida da criança, muitas situações podem ser vivenciadas de forma negativa. A gente consegue evitar um trauma? Possivelmente sim, possivelmente não. Porque eu não posso ter certeza de que alguma experiência, né, X ou Y vá necessariamente no futuro desencadear uma experiência muito ruim. É claro que algumas situações de violência, de abuso, de abandono, de falta de aceitação familiar, isso muito provavelmente vai gerar, né, uma consequência negativa muito constante na vida da pessoa no futuro. Por isso, a família, né, e as pessoas próximas precisam fazer com que o lugar em que a criança cresça, o lar, seja um lar de acolhimento, de amor, que ela se sinta amparada, que ela se sinta acolhida, né, amada. Porque outras situações que às vezes não estão no controle dos pais, como às vezes uma briga, uma violência que acontece na escola, que acontece, né, com os colegas, isso no futuro pode acabar desencadeando emoções negativas, né? E o que a gente faz então diante de tudo isso, né? Por um lado, a família oferecer o máximo possível de amor e de cuidado, obviamente oferecer também educação para as crianças, né? Limite. Mas no futuro talvez seja necessário um acompanhamento terapêutico, um autoconhecimento para que a pessoa consiga lidar com as experiências ruins vividas na infância. Todo mundo tem experiência ruim, né, em vários momentos da vida, porque isso é a vida. Mas algumas delas podem ser vivenciadas de tal forma que no futuro isso se transforme em um trauma, né? Então é importante a gente se conhecer, a gente observar também a forma como a gente lida com as crianças. Todos nós já passamos pela infância e a gente carrega muito do que a gente viveu lá atrás. Lembrando que a criança é o pai do adulto. Se nós somos o que somos hoje, isso é decorrente de um processo. Tá? Então a gente vai continuar tratando desses assuntos. A nossa próxima conversa é sobre problemas no desenvolvimento, né? E a gente vai falar de alguns transtornos como TDAH, como autismo, né? Dificuldades de aprendizagem, que são muito marcantes, né, na infância.
Então agradeço você por acompanhar, a conversa hoje ficou um pouco mais longa, mas esse é um tema complexo que a gente precisa tratar, né, com seriedade, porque faz parte da nossa vida, né? Agradeço então a você, espero que você continue nos acompanhando, fique bem, se cuide e até a próxima. Um abraço.